a ser tocado lá. Vamos, antes de orar também, aproveitar, abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Depois a gente ora, depois as crianças sobem depois da oração. Deuteronômio no capítulo 11. O capítulo de número 11 de Deuteronômio. Capítulo 11, versos 26, 27 e 28. Você vai deixar aberta a leitura, calma, depois da oração. Vamos orar, aproveitar e orar pelas crianças que vão estar subindo logo em seguida. Deuteronômio 11, de 26 até o 28, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Pai querido, muito obrigado, porque acabamos de dizimar, acabamos de ofertar, e nós estamos nos preparando agora para receber a Tua santa palavra. Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor enquanto nós estivermos pregando essa palavra. Que o Senhor esteja abrindo corações, que o Senhor esteja tocando corações, que o Senhor esteja incomodando vidas aqui nesta noite. Pai, a gente precisa sair daqui nesta noite incomodados. A gente precisa sair daqui nesta noite com pontos de interrogação na nossa mente. A gente precisa sair daqui hoje desafiado, e precisamos sair daqui mexidos nesta noite. Mexe com a gente através da Tua palavra, ó Deus. E também agora nós pedimos que o Senhor abençoe cada oferta, cada dízimo, cada semente financeira que foi lançada, que foi depositada no Teu altar para a glória do Teu nome, e derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, de maneira mais que abundante. Eu oro também pelos pedidos de oração, por tudo que está aqui dentro deste baú, por cada nome e por cada necessidade, e já Te agradecemos pelo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Portanto, nós oramos e Te agradecemos também pelos aniversariantes, Te rendemos graças. Oramos, ó Deus, pelas vidas da nossa querida irmã Catarina, querido irmão Joaquim. Visita teus filhos, ó Deus. Tu és o médico dos médicos, mas também Tu és o Senhor dos senhores, e Tu podes fazer a obra que é necessário ser feita naquelas vidas ali. Oramos pelo Leone, que também teve aquele acidente hoje à tarde. Tem misericórdia, alcança a vida do Teu filho, Deus. Nós assim oramos, pedindo ao Senhor a Tua graça em nome do Teu Filho Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, e após a canção as crianças sobem. Deixa elas louvarem a Deus com a gente. Dá uma seguradinha. Após a canção elas sobem. Amém, glória a Deus, aleluia. E quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para transformar Teu coração. E quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para transformar Teu coração.
Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profunda, mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração, então voltamos a Ele. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno de louvores. Embora eu seja pobre e fraco, e tudo que tenho é teu, cada fôlego meu, entregue a Ele. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, e queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Se não estou voltando, eu voltarei pra ti, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência. Me perdoa, amado, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. As crianças podem ir subindo. Podem ir subindo as crianças. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória de Deus. Você pode aplaudir o nome do Rei dos Reis. Aplaudam o nome de Jesus, o nome de Jesus. Pode assentar-se nesse momento, queridos. Aleluia. Eu quero ter a graça de Deus e a unção dele para falar sobre algo muito importante nesta noite. Meu objetivo, não o tema ainda, mas o objetivo da mensagem é falar para você sobre a importância da correção. Nós precisamos estar sendo corrigidos, porque senão a gente perde o foco ao longo da caminhada. Se não há correção, a gente perde a direção. Se não há correção, a gente perde até mesmo a razão. Se não há direção, se não há correção, a gente pensa que está indo na pegada certa, mas às vezes está indo para a direção errada.
E aí eu li um texto a pretexto para falar um tema com vocês aqui hoje, que na verdade o objetivo é correção. Mas não tem como a gente falar de correção se não falar de maldição, à luz da Bíblia, claro, à luz da palavra. Cruz credo, pastor, domingo à noite só vai falar de maldição? É importante para a gente poder entender algumas coisas, corrigir alguns rumos, alguns focos da nossa caminhada. E aí eu quero colocar esse tema, eu falei até pela manhã, a maldição como forma de correção. E você vai ver que a maldição não é tão ruim assim. Eu quero entrar nesse tema e desmistificar um pouco essa questão da maldição. E trazer aqui alguns aspectos, alguns pontos, à luz da palavra, à luz da Bíblia, que você vai ver e vai sair daqui hoje pensando nisso. Fala, rapaz, eu nunca tinha olhado a maldição pelos ângulos que o pastor Marcos vai estar trazendo e que ele trouxe hoje à noite aqui. E eu espero também, é outro objetivo meu com essa mensagem desta noite, que quem está nos ouvindo aí na internet, você que está aqui com a gente, que a gente possa compreender e descobrir a causa de muitos problemas que a gente vive, que a gente passa na vida da gente, pelo menos te fazer pensar nessas causas, e o mais importante, encontrar alternativas para a gente solucionar essas maldições e esses problemas que a gente enfrenta na vida aí. Como eu já disse, a gente não pode entender o ensino da correção sem compreender o princípio da maldição, da maneira como Deus apresenta aqui na palavra, conjuntamente com a sua lei. E aí nós vamos ver aqui que correção e maldição são paradoxos, parecem duas coisas antagônicas, parecem duas coisas extremas, mas não são. Mas não são. Uma depende da outra e uma está relacionada com a outra. Nós vamos ver. O que é paradoxo, pastor? Paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Parece que é uma contradição, mas se a gente para pensar, tem uma verdade clara embutida naquilo ali. Por exemplo, um exemplo de um paradoxo: a correção de um filho. Já que nós estamos falando de correção, vamos direto ao ponto. É bom corrigir filho? É e não é, por isso que é paradoxo. Sim e não. Na hora que a gente está corrigindo é não, mas para o bem dele é sim. Vocês estão entendendo o que é o paradoxo? São esses dois extremos, o sim e o não, tendo que caminhar juntos. Na hora que você tem que dar uma dura no teu filho, e às vezes aplicar a vara, mesmo que a nossa lei no Brasil está dizendo que o pai não pode dar nem mais uma varada. Não estou falando espancar, não estou falando violentar a criança, o filho, mas às vezes tem que dar uma palmada no bumbum, nas pernas, para a criança entender algumas coisas, porque Deus faz isso com a gente. É isso que nós vamos mostrar aqui como maldição hoje, à luz da Bíblia. Então, aparentemente não é bom, e o escritor aos Hebreus fala sobre isso, que quando a gente está sendo disciplinado, que quando a gente está sendo corrigido, na hora não é bom, não é legal, dá revolta, não é bom para o pai, não é bom para o filho, mas depois aquilo vai gerar frutos, está na palavra isso, tá? Lá no capítulo 12 de Hebreus, inclusive está lá dizendo no verso 6, que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama. Então é um paradoxo. Ele açoita. Tem tradução que açoita. É maldição às vezes. É isso que eu quero que você entenda nessa noite aqui. A gente vai caminhar dentro desse paralelo, desses paradoxos aí. Aliás,
Deus colocou essa palavra dentro do meu coração. Quando eu estou preparando, alguém disse aí, já mandaram para mim, acho que foi a Giane. Falou, pastor, a palavra de quinta-feira mandou para mim um WhatsApp. Tá uma bênção, o senhor podia pregar no domingo também. O pessoal se esforça para vir na quinta, galera. Também. Porque nós estamos trazendo uma série de negócios aqui bacana demais. Estamos estudando ali o livro de Jonas, falando sobre a entrega que livra do juízo, na quinta-feira. E nós estamos exatamente estudando aquele momento da tempestade. Jonas está fugindo de Deus. Jonas está indo na direção contrária do propósito que Deus tem para a vida dele. E o que Deus manda? Diz o texto lá, meu irmão, o texto é claro, no primeiro capítulo de Jonas, que Deus mandou uma tempestade, Deus mandou o mal, Deus mandou o vento, Deus mandou sacudir o navio, onde ele estava. E o texto que você leu aqui de Deuteronômio, no capítulo 11 comigo, a partir do verso 26, Deus está dizendo, eis que hoje eu ponho diante de vós, eu ponho a bênção e a maldição, você que escolhe, eu que escolho. Estão entendendo esse paralelo? Esse paradoxo, como é que essas questões caminham juntas? E aí eu já quero mergulhar de cabeça dentro desse raciocínio. Eu acho que eu já consegui trazer você para dentro desse alvo, desse objetivo que a gente está querendo conversar aqui. Eu quero falar sobre algumas aplicações, alguns aspectos que eu acho assim fundamentais sobre a questão da maldição, para a gente entender primeiro e chegar no final a gente fazer uma amarração aí e lavar isso com o sangue de Jesus e vamos tentar abrir e costurar esse negócio para você sair daqui curado hoje, ou pelo menos mexido em nome de Jesus. E o primeiro aspecto que eu quero falar sobre a maldição é esse, é que maldição é isso aqui, ó, é um princípio bíblico. Primeiro aspecto, está na Bíblia, é um conceito bíblico, o conceito de maldição, é um princípio bíblico. Por incrível que pareça, querido, maldição, a ideia da maldição não é do esoterismo, nem é da feitiçaria, da macumbaria, mas é uma realidade bíblica. Tem mais de 200 aparições da aplicação de maldição aqui dentro da palavra do Senhor. As palavras, nós vamos ver aqui que definem maldição e que falam sobre maldição, aparecem mais de 200 vezes aqui na Bíblia Sagrada. Então, é bíblico, é um princípio bíblico. O texto que nós lemos aqui, você viu, o próprio Deus dizendo, eu ponho diante de vós a bênção e ponho diante de vós a maldição. Então vai frisando com isso daí. Então não é um princípio lá do terreiro, não é colocar uma maldição lá não sei aonde. É bíblico, mais de 200 ocorrências na Bíblia Sagrada. Segunda aplicação da questão da maldição são os significados bíblicos que a gente tem para a maldição. Eu quero falar, tem pelo menos uma meia dúzia. Eu quero falar os 3 que eu acho mais importantes, porque eu não tenho tempo aqui hoje para poder falar dos mais de 6. Eu vou falar de 3 rápidos aqui, tá? Dentre as diversas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, quero falar de 3 aqui, que vão trazer 3 conceitos. Primeiro, maldição é o castigo advindo pela quebra de um mandamento ou de uma aliança com Deus. Quebra de um mandamento ou de uma aliança com Deus. É um castigo advindo. A ideia de maldição é a ideia exatamente de castigo. É como o pai que pega o filho, fala assim, você me desobedeceu, você não está me levando a sério, eu vou te dar um castigo. E é correção, maldição então é correção. Então você vai ficar nesse quarto aí agora, sem seu celular. Ou então eu vou tirar seu celular, vou tirar o seu computador durante uma semana.
E o pai tem essa autoridade. E o pai tem essa autoridade para poder fazer isso. Quando um mandamento é quebrado, quando uma desobediência acontece, quando uma aliança é quebrada, quando uma promessa é quebrada e quando um juramento é quebrado, isso diante de Deus e no mundo espiritual. Queridos, nós temos que prestar bastante atenção no mundo espiritual, a dinâmica de funcionamento do mundo espiritual. A questão da justiça que tem que acontecer, uma coisa chamada justificação no mundo espiritual, uma coisa muito séria. Não pensa só que o mundo espiritual, Deus é amor, e ele é paizinho, ele é bacana, mas há um tribunal que ocorre no mundo espiritual. Inclusive o diabo participa sempre como testemunha de acusação e advogado de acusação contra mim e contra você. Está na Bíblia isso também. E no hebraico, a palavra que define esse tipo de conceito, um castigo advindo pela quebra de um mandamento, de uma aliança, de uma promessa, de um juramento, é Alá, ou Alau, com L no final. Alá, no mundo árabe, na língua árabe, é Deus, mas no idioma hebraico é maldição. É maldição. Então está lá Alá ou Alau. E no grego, essa palavra corresponde a anátema. Anátema, que significa literalmente aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Literalmente isso. Essa palavra, por exemplo, Alau, ocorre quando Deus proíbe a Adão, fala assim: você pode comer de tudo que você quiser aqui no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, virá sobre ti Alá, virá sobre ti a maldição, virá sobre ti o castigo por causa da desobediência e por causa da rebeldia. Então, queridos, essa é a ideia, e eu queria que você entendesse isso, que quando a gente decide quebrar um mandamento, quando a gente decide quebrar uma lei ou uma aliança, nós vamos sofrer um castigo, nós vamos sofrer uma justiça, nós vamos sofrer uma sanção, nós vamos sofrer uma punição. Isso, pastor, hoje é uma palavra. Eu queria que você hoje botasse um avental aí, porque estou servindo uma angu baiana aqui com costela de boi para você. Espiritualmente falando, é um negócio feito no fogão a lenha, com batata inglesa daquela sopada bem, é um negócio sustância hoje. Segura firme aí. Por isso, queridos, por isso, presta atenção, toda lei, toda aliança e todo princípio traz consigo uma maldição. Vou repetir, toda lei, todo princípio, toda aliança traz consigo uma maldição. Qual é a maldição? É a condicionante. Você vai ser abençoado se ouvir e obedecer os meus estatutos. Porém, se desobedecer, olha a maldição. Então, a condicionante é que está por trás, é que é a maldição, é que está por trás de toda lei, de todo princípio, de toda aliança. Por isso, queridos, é que eu chamo a sua atenção. Aí nós temos um problema para mim e para você. Qual é o problema, pastor? É que tanto o mundo espiritual, o nosso mundo espiritual, como também o nosso mundo físico, você vai me dar razão, são regidos por leis. São regidos por princípios. São ou não são? Vamos olhar para a nossa esfera social. Nós temos leis que regem a nossa sociedade ou não temos? E cada lei tem por trás dela uma punição, cara. Tem uma maldição. A punição, o castigo é a maldição. É isso que eu quero que você entenda. Se você não infringe a lei,
joia, você não vai ter problema nenhuma com a maldição da lei, com a punição da lei. Mas se quebrarmos a lei, nós vamos ter que pagar por aquilo, porque é uma questão de justiça. No mundo espiritual é a mesma coisa, no mundo cósmico é a mesma coisa. Nós temos as leis da natureza. Eu de vez em quando falo isso aqui. Nós temos a lei da gravidade. Eu quero pular dali, pula que você vai se quebrar todo, vai se esborrachar todo lá no chão e vai morrer. E muita gente faz isso. Então assim, o que eu quero dizer para você? Queridos, quando a gente quebra uma lei, a gente é quebrado por ela também. Esse é a maldição da lei. A Bíblia fala sobre a maldição da lei. Fala ou não fala? É isso. Se eu quebro um princípio, pode esperar que você vai ser quebrado pelo princípio também. Então é essa a ideia que a gente precisa entender de maldição, desse conceito de Alá, ou de Alau, ou de anátema no grego. É a contrapartida do erro que a gente faz, da decisão errada que a gente toma. Uma segunda aplicação para maldição, na mesma direção na Bíblia, que é uma situação ativa de aflição e perseguição, estabelecidas, vejam bem, onde algo ou alguém está preso. Vou repetir. Uma situação ativa de aflição e perseguição, onde algo ou alguém está preso. Uma pessoa, um casamento, uma família, uma descendência, uma geração, uma linhagem, está cativa, está impedida de fluir, está impedida de caminhar. É uma noção, essa segunda conceituação, a segunda significação aqui de maldição é isso. É uma situação oposta ao favor de Deus. E no hebraico, a palavra de maldição para esse impedimento de prosperar é arar, que é o contrário de Baraque. Enquanto Baraque é autorização para bênção, Baraque é bênção, é prosperidade, autorização para prosperar. Arar é uma palavra que denota que está tudo travado, que está tudo preso, que está tudo complicado, tudo que a pessoa faz na vida dá para trás, dá errado. A palavra que aparece para isso é arar. Essa é a palavra que mais aparece em Deuteronômio 28, a partir do verso 15. A palavra arar. Enquanto no começo, até os 14 primeiros versículos de Deuteronômio 28, você vai ser cabeça e não cauda, vai estar por cima e não por baixo, vai ter para emprestar e não para pedir emprestado, você vai onde pisar a planta do pé, ali é Baraque, é só bênção. Mas se desobedecerdes e não ouvirdes a minha voz, aí sai de Baraque e vem para arar. Vai dar tudo errado, vai dar ruim. Mas Deus avisa antes. Ele mostra antes para nós. Entende? E há uma terceira significação e aplicação. Isso aqui, queridos, hoje de manhã eu dei uma pincelada. Preciso falar para você isso aqui. Para maldição, que é um negócio terrível. Que é a maldição advinda do falar. A maldição das palavras que a gente fala. Isso é terrível. Falar mal de alguma coisa, falar mal de alguém. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Aquela pessoa que só sabe criticar. Tem gente que só tem o espírito de crítica dentro dele, e só sai da boca dele palavras de críticas, e ele só vai para a internet e para as redes sociais para criticar e para falar mal do pastor, fala mal do governo, fala mal de todo mundo, fala mal. Irmãos, cuidado com as palavras. Se tem uma coisa que a gente tem que cuidar e vigiar,
é com as palavras. Você que gosta de praguejar, você que gosta de amaldiçoar, você que gosta de fofocar da vida dos outros, você que gosta de xingar, invocar nomes malignos. No hebraico tem uma palavra para isso, a maldição chamada kabab. Kabab, no grego é raka, que demonstra a maneira negativa do nosso falar. Kabab no hebraico e raka no grego. Foi o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 12, verso 37, que nós seremos julgados pelas nossas palavras. As nossas palavras vão nos justificar ou as nossas palavras vão nos condenar. Está escrito lá, Mateus 12, 37. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente está pagando um preço terrível e não sabe por quê. Meu Deus, é tudo certinho na minha vida, eu sou dizimista fiel, eu sou não sei o quê, mas você fala demais. Você fala abobrinha demais, fala o que não deve falar. E se tem uma coisa que ofende, são as palavras. Está lá em Tiago, no capítulo 3. A língua mata mais do que uma arma mortal. Tiago chama de veneno peçonhento, de veneno mortal, língua. E ele diz, quem consegue controlar a língua, está lá no mais alto nível da vida espiritual. Muita gente perde para a língua, perde para as palavras. Está pagando um preço, está debaixo de maldição, porque falou que não devia. E o pior, às vezes você não lembra por que entrou debaixo daquela maldição. Porque aquela história, quem ofende esquece. Fácil e rápido, é ou não é? Muitas das vezes a gente não se lembra das besteiras que a gente fala. Israel pagou um preço terrível. Pagou um preço terrível. Quando Pilatos estava para soltar Jesus, estava entre Barrabás e Jesus. Não, solta Barrabás e prende, mas o que é que eu vou fazer com Jesus? Pilatos estava ali doido para soltar Jesus, tentando empurrar no povão, mas ele também foi covarde, porque ele queria fazer a vontade do povo e não a vontade de Deus. O que é que eu faço então com Jesus? Que o sangue dele, olha bem, caia sobre nós. Olha que palavra de maldição. Essa é a maldição autoimposta. E às vezes a gente fala isso, não, eu encaro, eu mato no peito. Você é muito machão, né? Você é muito forte, é muito bonzão e tal. Não, eu assumo. Pode vir que eu assumo isso. Olha para cá. Israel pagou um preço que ele não tem noção daquela maldição que está escrito aqui na palavra. Eles se autoimpuseram aquela maldição. Vou correr. Terceira aplicação, contexto que eu quero trazer sobre maldição. Queridos, isso é muito importante que eu vou falar aqui. O contexto de maldição é contextualizado ao povo da aliança. Não sei se você sabia disso, mas eu quero colocar isso de maneira bem clara e bem ensinável e bem didática. O conceito de maldição é contextualizado para nós, para a igreja, para o povo da Bíblia, para o povo da aliança. Por quê? Porque na grande maioria das vezes a gente pensa que maldição é só para os ímpios. Não, mas ela é para os filhos da aliança também, porque a gente tem a tendência de pensar, os ímpios, e é verdade, ele está na impiedade, ele está no pecado, está na imundície, está na sujeira, e tudo bem, já está entregue a toda sorte de maldição, sim, já está entregue a toda sorte de maldição.
Porém, nós estamos estudando aqui, ensinando para você. Quem é filho da aliança, mas quebra a aliança, quem está no reino de Deus, mas quebra os princípios do reino, também abre brecha e legado para entrar debaixo da maldição. Esse aqui é o problema. Nós lemos o texto aqui, Jesus, o Senhor nosso Deus falando: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolhe aí. Lá em Deuteronômio 30, verso 19, esse mesmo Deus fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala: escolhe, pois, o que? A vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe corretamente a bênção e não a maldição. Deuteronômio 28:15, eu já falei aqui, mas é bom citar do jeito que está lá na Bíblia. 28:15 está dizendo assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então, olha bem, virão sobre ti todas estas maldições, e o pior, e te alcançarão. Uma palavra de vacina, uma palavra de exortação, mas pertinente, importante. E aí a gente tem a ideia de pensar: poxa, Deus é carrasco. Não, irmãos, não são palavras de um Deus carrasco, não. Raciocina comigo. Não são palavras de um Deus irado, de um Deus ruim, não. Pelo contrário, são palavras de um Deus que ama. Porque eu já disse aqui: quem ama, corrige. E aqui eu quero trazer para você uma revelação tremenda, tá? Aqui, nessas palavras, por incrível que pareça, está o princípio da paternidade de Deus. Porque quem é pai não passa a mão na cabeça de ninguém. Princípio de paternidade. Quem é pai disciplina, quem é pai corrige, quem ama corrige. Aliás, a correção e a disciplina são a essência da paternidade. Por isso que tem muitos filhos estragados na vida aí, porque os pais cresceram passando a mão na cabeça dos filhos. Os filhos nunca ouviram não dentro de casa. Os filhos sempre tiveram tudo o que quiseram, mesmo que os pais não podiam dar, mas se matavam para dar um tênis de R$1.000, uma calça de 1.000 conto, mais uma camisa de não sei quanto. E aí ele nunca ouviu não em casa, vai ter que aprender a ouvir não na rua. Por isso que a nossa geração está estragada do jeito que está. Amém, irmãos? Está muito pesado aí? Segura aí, porque... E aí, nesse sentido, queridos, a maldição não é tão mal assim. Nesse sentido, a maldição expressa o amor de Deus por nós. É por isso que a maldição faz parte da Bíblia e faz parte do contexto dos filhos da aliança. É a expressão de paternidade e de amor de um pai amoroso e de um pai zeloso, de um pai que quer bem do seu filho. É só ir na cadeia. Eu já ouvi isso na cadeia. Você também já deve ter ouvido. Se meu pai, se a minha mãe, porque a maioria do que está lá, às vezes nem pai tem e nem mãe tem. Mas muitos deles dizem: se eu tivesse apanhado em casa e aprendido em casa, eu não estava aqui agora. Amém, irmãos? Eu ouvi um amém, aí fica todo mundo assim. Quarta aplicação de maldição. Segura aí. A principal função da maldição, você vai me dar razão, é denunciar desordens espirituais. Você concorda comigo? Que a principal função da maldição é denunciar desordens espirituais.
Então segura aí, caminha comigo dentro desse raciocínio. A maldição tem o papel de nos chamar a atenção quando nós estamos caminhando fora do propósito de Deus para as nossas vidas. A maldição funciona, olha bem, como um mecanismo de aviso divino de que alguma coisa em nossas vidas está fora do lugar, de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa está disfuncional. Numa, duas ou três, ou em algumas áreas das nossas vidas. Queridos, e aí é que eu estou querendo dizer, por isso que eu disse, eu queria desmistificar a questão da maldição e do castigo. Porque isso é bom, queridos. Como assim, pastor? Claro que é todo mecanismo de aviso, quando há perigo à vista, tem a função de nos salvaguardar, é ou não é? Tem a função de nos proteger, são placas de aviso. A maldição é uma placa, dizendo, ó, tem um buraco aí, olha, tem um troço errado aí, tem um negócio fora de lugar, é uma forma de avisar. Por isso, a maldição acaba sendo bênção para nós, que ela está apontando que tem algo errado nas nossas vidas, e ela está dizendo, se você continuar, as consequências serão ainda piores. Amém, queridos? É difícil de ouvir amém. É o paradoxo que eu falei para vocês aqui. Amém? É bom ter febre? É bom sentir dor? Olha o paradoxo. Sim e não. Sim e não. Dor nenhuma é boa. Febre nenhuma é boa, mas tanto a dor quanto a febre são o que? Indicadores de que tem algo errado no nosso organismo. Concorda comigo? Aliás, as doenças piores e mais perigosas são aquelas chamadas doenças silenciosas, não manifesta nada, não dá febre, não dá dor, não dá sintoma, não dá nada. Quando aparece já está morto o cara, não dá mais tempo de fazer nada. Concordam comigo, queridos? Então a maldição denuncia uma desordem espiritual. A maldição, é isso que eu quero que você entenda, queridos, é um chamado de Deus para o quebrantamento. A maldição nesse sentido é um chamado de Deus para um reposicionamento. A maldição é um chamado de Deus para humilhação e reconhecimento e arrependimento. Reconhecer que tem algo errado na nossa vida, poxa, que eu preciso melhorar e que eu preciso de conversar. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Já eu ia dizer daqui a pouquinho lá na conclusão, mas já vou dizer aqui. Presta atenção, para eu não perder o raciocínio e estar no momento. Pastor, como é que eu faço para quebrar a maldição? Vou fazer campanha. Pastor, como é que eu faço para quebrar a campanha? Eu vou orar, pastor. Vai tomar vergonha na cara para quebrar a maldição. Bota a tua casa em ordem. É ou não é? Não foi assim? Não tinha uma maldição na vida do rei Ezequias? Tinha ou não tinha? Qual era a causa da maldição que estava matando ele? Era desordem na casa dele. O que o profeta fala para ele? Isaías: põe em ordem a tua casa, porque senão morrerás e não viverás. Então, querido, quebrar a maldição é a gente identificar o que está errado, o que está desorganizado, o que está em desordem, e põe em ordem, meu irmão. Se humilha diante de Deus. O que o rei fez? Virou para o lado da parede e reconheceu, chorou diante de Deus e se consertou. Isaías estava no pátio do palácio. Deus falou: volta, porque o homem se arrependeu. Volta, porque a maldição sem causa não tem mais prosperidade. Aleluia! Volta, porque quando há arrependimento a gente quebra o veneno da maldição. Chamai de cova suricanta lá façuricais. Ai, pastor, arruma uma equipe para orar por mim. Arruma uma equipe para
para fazer 7 dias de oração lá em casa, joint, pode até fazer, meu irmão, mas você quer tomar vergonha na cara? Hein? Você quer consertar o que está errado? Quer colocar em ordem o que está em desordem? Aí nós vamos orar. Amém, queridos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, aí sim, eu vou tirar a maldição, vou tirar o juízo, que tem tudo a ver com maldição. Amém, queridos? Antepenúltima consideração sobre a maldição que eu quero fazer. Quinta, nós já falamos aqui que a base da maldição é o castigo, já até mostramos aqui, não precisamos nem muito de falar sobre as palavras no hebraico que a gente já falou aqui. Eu quero apenas citar um texto de Davi, Salmo 119, 71. Como que é importante isso? Por isso Davi amava a correção. Por isso Davi entendia a maldição como algo pedagógico, como algo ensinador. Porque, queridos, eu volto a dizer a questão do castigo aqui. A base da maldição é o castigo. Pai, quero aproveitar e falar para os pais: para de passar a mão na cabeça do teu filho. Está dando problema na escola, você vai lá e culpa o professor. Está errado. Você vai lá e dá razão ao teu filho, porque teu filho é bonzinho. O resto ninguém presta, só teu filho que é bonzinho. Você está dando asa para cobra. Corta essa asinha. Amém, irmãos? Vamos ficar ligados. Para de passar a mão na cabeça. E outra coisa, para cada um de nós aqui, para de se fazer de vítima. Coitadinho de mim, coitadinho nada. A gente erra, a gente vacila. Para de justificar. Se tem uma coisa que aborrece o coração de Deus, é quando a gente começa a querer justificar pecado da gente, ou transferir a responsabilidade do pecado da gente. Aí o castigo vem. E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou, pelo contrário, pecou e pecou muito. Homem como eu e como você, errou e errou muito. O tempo não dá para a gente entrar nos detalhes aqui, mas você já conhece dos vacilos da vida dele, da família dele, ele como pai, ele como homem, como rei. Mas o que mais encantava Deus em Davi era a capacidade dele de aceitar o castigo, era a capacidade dele de aceitar a correção. Salmo 119, verso 71, Davi diz assim: foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Eu parafrasearia isso aqui, e sem medo nenhum de errar aqui, de estar forçando a interpretação do texto. Tenho certeza que o que Davi queria dizer aqui: foi bom eu ter sido afligido para eu tomar vergonha na cara. Foi bom para mim eu aprender e não fazer essa besteira mais. Amém, queridos? Então tem que entender o valor dessa maldição como castigo, no sentido de correção, no sentido pedagógico, no sentido de ensinamento, de lição de vida para cada um de nós. Já falamos aqui que a maldição, estou correndo para terminar, que eu quero me prender no último para fazer uma conclusão, que a maldição é um princípio divino. O diabo aí é apenas, eu queria dizer isso aqui para você, o diabo na maldição é apenas um efeito colateral, ele é apenas um ator coadjuvante, porque ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Então,
está na mão de Deus. Até a maldição está na mão de Deus, está na mão do Senhor. Até o juízo está na mão do Senhor, até o castigo está na mão do Senhor. E Ele está dizendo: eu sou Senhor, eu sou juiz sobre toda a terra, eu domino, eu controlo, eu sou soberano sobre tudo que se passa sobre a face desta terra. Amém, queridos? E aí eu quero fechar talvez com a questão mais polêmica da questão da maldição, que é a essência dela, que reside na desconexão geracional. Gerações desconectadas. Está aqui na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5 de Êxodo, Deus dizendo assim: eu sou o Deus. Ele está dizendo: eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Verso 5. Tem o 6, mas vou parar no 5 para eu falar o 6, concluindo aqui. Mas eu sou o Deus que visito, que determina a maldição por conta da maldade dos pais até a terceira e quarta geração deles. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? É até bom para nós os pais estarmos atentos aqui. Pecados que nós os pais não conseguimos vencer também vão derrotar os nossos filhos, também vão derrotar as nossas descendências, porque são legados ou legalidades que a gente abre. Por isso que eu louvo a Deus. Está escrito lá em Malaquias, no capítulo 4, no verso 6, o último versículo do Velho Testamento termina com geração, e termina com questão de bênção e de maldição. Deus está dizendo: e eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, Ele não quer, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha Deus colocando aí as gerações, pais e filhos juntos, e a questão da maldição juntos aí, novamente. O que esse texto está dizendo de Malaquias? É que quando há conversão de gerações, quando há encontro de gerações, quando há conexão espiritual de gerações, isso significa conserto espiritual, reconciliação geracional, nós tapamos brechas no mundo espiritual. Paulo Glória, na quinta-feira, sem saber que eu ia pregar isso, me permita, Paulo Glória não, ele quer ser chamado agora de Paulo Mendes Glória. Não sei se eu vou dar conta. Não sei se eu vou dar conta. Mas ele, por ser chamado só de Paulo Glória, é porque tinha uma briga de família, um perrengue lá do pai com o avô, não é isso? Olha bem, e tem isso, irmãos, e tem. E antes de eu pregar essa palavra, eu falei: Paulo, que negócio é esse, cara? Eu vou pregar isso domingo, cara. Eu não tinha falado nada com vocês, nem nada. Ele disse: pastor, eu vou pedir o senhor para me chamar agora de Paulo Mendes Glória, porque o Espírito Santo chamou a minha atenção para eu colocar o Mendes no meu nome, porque eu vou estar aproximando as famílias, eu vou estar aproximando. Isso é alinhamento geracional, isso é conexão geracional. É isso, é disso que eu estou falando para vocês, queridos. Isso é uma coisa muito séria, porque nós estamos aqui hoje vivendo, mas de repente o meu avô matou alguém, sei lá, seu bisavô, alguém da nossa árvore genealógica fez uma besteira, ou então eu conheço um cara. De vez em quando eu falo sobre isso, não vou citar nome, não é daqui nem coisa, mas o camarada perdeu o pai, deve ter uns 30 anos que o pai morreu, e ele odeia o pai até hoje. Vocês sabem lá o que é isso, cara?
Pensa num cara bacana, até gente boa. Você vai conversar com ele e tal, mas quando ele toca no pai, ele transforma, modifica. Baixa a cabeça, fica sisudo, muda o semblante. Não chama o pai de pai, chama pelo nome, o fulano. O fulano fez isso comigo, o fulano fez aquilo comigo. Tem um ódio do pai. Então é isso que é essa desconexão de gerações. É isso que Deus está falando aqui através dos lábios de Malaquias. E eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por isso que é até válido, em algumas orações, a gente pedir perdão a Deus. A gente não pede a Deus perdão pelos pecados da nação, que é outra coisa também. Pedimos perdão a Deus pelos pecados da nação. Perdão a Deus pelos pecados. Que o Brasil, por exemplo, tem uma dívida, tem um passivo espiritual, inclusive, com os negros, com os índios. Porque nós matamos muitos negros, nós trouxemos os negros para cá para serem escravos. Então a gente tem que passar limpo o nosso passado, sim. E muitas das vezes pedir perdão em nome da família, em nome da árvore genealógica, pedir perdão ao Senhor, pelo menos para a gente reconciliar esse negócio em Cristo Jesus. Por quê, queridos? Porque é uma coisa muito importante. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 8, que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Então nós temos que sair daqui hoje nesse aspecto. Às vezes você está aqui, mas seu pai está até vivo, mas você tem uma pendenga com seu pai, ou está morto, sei lá, ou está vivo. E às vezes você está aqui hoje, mas tem uma cunha dentro da sua família, entre você e seus irmãos. Problema geracional. Às vezes a briga está dentro da mesma geração. E a Bíblia diz que o reino dividido, olha a palavra, não vai para frente, não subsiste. Irmãos, eu estou pregando aqui hoje um negócio, por isso que eu falei, um negócio para você pensar. Estou terminando agora aqui e me lembrando aqui do caso de Jó. Jó foi elogiado por Deus, foi, mas reto, justo, íntegro, temente, mas Jó tinha problemas, e a gente não sabe dos detalhes do problema de Jó. Eu sei que ele tinha medo, lá no capítulo 3, e no verso 25 ele fala assim: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Eu estava com medo desse troço acontecer, porque alguma coisa tinha. Eu sei que no capítulo 1, a Bíblia fala que os filhos dele eram farristas. Os meninos gostavam da gandaia. É verdade. Tanto é que tem uma expressão lá, em um dos versículos aí do capítulo 1, que está escrito assim: terminado o turno dos banquetes, terminado o turno das festas, o que Jó fazia? Sacrifício para cada um dos filhos. E o que ele dizia na oração dele, no sacrifício? Pode ser, e esse pode ser aí é porque tinha, que eles tenham transgredido os teus mandamentos, e a maldição está aí. Estão entendendo? Quando esses meninos morrem, eles estavam onde?
numa gandaia, numa furrupa. Estavam todos eles, e era chapado de vinho, não era do espírito não, era chapado de vinho. Morreu todo mundo numa gandaia. A mulher de Jó não demonstra ser uma mulher equilibrada espiritualmente falando, porque lá no capítulo 2, no verso 9, o primeiro baque que tem, ela fala: amaldiçoa Jó esse Deus e morre. Poxa, isso é palavra de uma mulher que está vendo o cara na pior, cara, o marido na pior. É na hora do aperto que a gente vê o amor, é na hora do aperto que a gente vê da dificuldade, que a gente vê a estrutura da pessoa. Então, queridos, eu sei que Jó passa pelo que passa, foi tratado, foi moído, foi exprimido, foi quebrado, mas ele passou pela maldição, ele passou pela correção. Amém? O que eu quero terminar aqui agora dizendo para você é o seguinte: que a maldição não é o fim para nós, ela pode ser o começo. Foi o que eu preguei quinta-feira aqui. O vento que veio em cima do navio de Jonas não foi o fim para ele, mas foi o começo do cumprimento do propósito de Deus na vida dele e de uma transformação profunda no ministério dele. Amém, queridos? Então, assim, Jó fala lá no verso 5 do capítulo 42: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu passei pelo que passei, aprendi, e agora eu te conheço. Então, queridos, maldição é um conceito bíblico, é um princípio de Deus para demonstrar que tem alguma coisa errada na vida da gente. É uma realidade para nós, a igreja, povo da aliança, que quebra a aliança. Ela pode vir também de uma desconexão geracional, e ela é muito importante para a nossa correção e para o nosso posicionamento. A maldição, você aprendeu hoje, que é um sinalizador do amor de Deus e da paternidade dele para nós. Amém, queridos? A maldição aponta, isso é muito importante, para a necessidade do nosso quebrantamento, da nossa humilhação, da nossa confissão e do nosso conserto. Você quer quebrar a maldição? Quero, pastor, claro que todos queremos. Quer vencer a maldição? Queremos. O que a gente faz? Olha para Jesus. Amém, queridos? Vamos olhar para Jesus. Lá em Números, no capítulo 21 de Números, Deus está dando vitória para o povo no deserto. Moisés num perrengue danado, num sufoco danado com aquele povo. Deus acabara de dar uma vitória para o povo, e o povo murmura contra Moisés, reclama. Olha a maldição pelas palavras. Olha a maldição pelas palavras. O que Deus faz? Deus manda uma maldição instantânea. A ira de Deus foi tão grande. Qual foi a maldição de Números 21? Cobras, serpentes, e diz a Bíblia, serpentes ardentes, serpentes venenosas. Aí o povo se posiciona, se arrepende, mas matou milhares. Aí o povo se arrependeu, reconheceu o erro, tem misericórdia, orou a Deus. Deus falou: Moisés, levanta um poste. Olha que doideira, aparentemente doideira. Estou contando essa história para chegar aqui onde eu quero, para fechar, fazer a amarração final. Levanta um poste e coloca aí uma serpente de bronze nesse poste. Quem tiver mordido, levar a mordida, olhar para a serpente de bronze, vai ficar curado. Idolatria, pastor? Não. Jesus falou lá em João, no capítulo 3 e no verso 14. Olha para mim que as crianças estão chegando e tá.
capítulo 3 e verso 14. Jesus fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha o que eu quero dizer para você. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? E todo mundo que olhar para o Filho do Homem e que tiver debaixo do veneno, essa é a aplicabilidade da maldição da morte e da maldição do pecado, mas olhar para Jesus, aleluia, vai ser salvo, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser quebrada toda a maldição, vai ser quebrado todo o sofrimento e vai ser quebrado todo o encanto. Amém, queridos? É por isso que Paulo diz em Gálatas 3, Cristo nos resgatou, 3,13 em diante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Colossenses 2,13 até o 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tem jeito para maldição. No verso 15 ele diz: e despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A quebra da maldição está em Jesus Cristo. Pode aplaudir, irmãos, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Quem saiu perdeu o principal da mensagem, que é isso aqui. Avisa para eles lá depois. Saíram com a barriga aberta. Saíram debaixo da maldição. Portanto, agora nenhuma condenação há. Chamagafai, Nessorokova, Nabassuri, Micais. Romanos 8:1. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele quebrou toda a maldição, toda a dívida que era contra nós, todo escrito que era contra nós. Jesus cumpre Provérbios 26:2, está dizendo que a maldição sem causa não prospera mais. Jesus é o remédio para curar o veneno da cobra. Aleluia! Para curar o veneno da maldição. Agora, tem um negócio, aqui eu fecho. Tem um negócio, pelo amor de Deus, não é só dar aleluia, boba, mas viva com Jesus. Não vem com esse negócio de vida cristã meia boca não, porque aí a cobra morde e mata. Tem que ter Jesus de verdade, queridos. E o mundo espiritual sabe se a gente adora a Deus em espírito e em verdade ou não. Está lá em Atos 19. Fecho aqui. Está lá em Atos 19. Em Éfeso, Paulo está pregando, curando, expulsa demônio e aí vem os judeus da casa do sacerdote, o sumo sacerdote de Éfeso, chamado Cefas. Fecho com isso aqui, com essa história bíblica. E aí se encantaram, falou: pô, que legal. Paulo botava a mão, nego, bum, no chão, e cura daqui, cura dali. E aí eles abriram uma escola de libertação, de quebra de maldição. Os filhos de Cefas pegaram os endemoniados lá, pegaram os amaldiçoados lá e falavam: sai capeta, sai demônio, em nome do Jesus de Paulo. Ah, meu irmão, não ficou bom para eles não. A capetada falou assim: ó, Jesus eu conheço, nós conhecemos. Paulo a gente conhece, mas vocês? Vocês quem são?
tomaram a coça da capetada, meu irmão, saíram pelado, correndo, rasgado, nu pelo meio da rua. E é a primeira vez na Bíblia que eu vejo que demônio converteu as pessoas. Porque aqueles monte de gente pelado, correndo no meio da rua, apanhando do diabo, dos endemoniados. E a Bíblia diz que caiu um temor, irmãos. Caiu um temor e muitos se converteram por conta daquele episódio. Fica de pé na presença do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Recebeu a palavra de Deus nessa noite? Vou fazer campanha. Fazer 7 dias. Vai tomar vergonha na cara primeiro. Conserta o que está errado. Descobre o que está errado, conserta. Aí vai orar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar para a gente poder fechar aqui e terminar. Quantas pessoas querem vir aqui na frente hoje? Corajosas. Pedir misericórdia a Deus. Pedir compaixão a Deus. Em cima de uma palavra como essa. Pastor, eu não posso ir embora sem receber uma oração. Essa palavra me bateu demais, falou demais. Essa palavra foi para mim. E eu não posso sair daqui sem receber uma oração. Até para Deus me fortalecer. Às vezes, ou então para Deus poder jogar uma água fresca aí que o trem está ardendo nas costas. Mas foi para mim e eu preciso sair daqui revestido. Porque eu preciso encarar esse negócio no mundo espiritual. Eu quero sair debaixo da maldição, não quero mais conviver. Eu preciso dar uma virada na minha vida. E o Senhor pregou para mim hoje. E sai do seu lugar, vem aqui que eu vou orar para o Senhor te fortalecer, para o Senhor te dar graça, para uma virada acontecer na tua vida. Não tenha vergonha não, de sair do teu lugar, né? Porque eu sei que uma palavra como essa, tem gente que fica olhando para mim, nem se mexer, se mexe, fica assim, ó. Agora é uma hora para relaxar, pode descontrair, vem aqui, na frente do altar se você precisa, vem cá, é Sebastião. Esse menino contou um testemunho lindo essa semana aqui. Falou, pastor, aquele dia que eu saí lá de trás e fui lá na frente, falou para mim, quinta-feira, e o senhor orou com a igreja, Deus fez um milagre na minha casa. Eu cheguei em casa, Deus operou um milagre na minha casa. Violento, não é? Está confirmando aqui, ó. Contou para mim o testemunho aqui. E ele está de volta aqui hoje, ó, com a Bíblia debaixo do braço, está vindo para a igreja. Quer ficar membro aqui, quer firmar aqui, quer estar com a gente. Aleluia. É assim que Deus faz. Só tem esses aqui? Esses que vieram primeiro vão receber porção dobrada. Amém? Vão receber porção dobrada. Você quer vir, vem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão aqui para o altar. Eu não vou insistir. Deus está aqui, está aí também. Ele pode te abençoar daí também. Quando a gente pede para vir na frente, irmãos, é para alguma coisa acontecer. Quando a gente dá um passo, isso mostra uma convicção a mais da nossa parte. Estenda a sua mão para essas pessoas que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Ô Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu graça para poder pregar sobre um tema tão difícil, um tema tão polêmico, um tema que a gente tem que saber entrar e saber sair dele. Eu quero te agradecer porque o teu Espírito Santo está presente aqui com a gente. Aleluia. Porque nós estamos pregando palavra aqui neste lugar, Jesus. Nós não estamos pregando aqui continho de carochinha, nós não estamos aqui querendo enganar ninguém. Senhor, a nossa palavra aqui tem sido até dura demais. Tem sido a palavra da verdade. Obrigado porque ela fala para mim primeiro. Obrigado, ó Deus, porque antes de pregar para a tua igreja, eu tenho pregado para mim mesmo. E aqui na frente tem teus filhos. Está aqui o Sebastião, que acabou de contar um milagre para mim na quinta-feira, de que no domingo anterior o Senhor havia feito um milagre aqui na vida dele. Aleluia, ele está de volta.
mas esse outro moço que já veio aqui na frente chorando, Senhor, dizendo que não quer mais pecar, quer vencer o pecado. Aleluia, que o Senhor abençoe a vida dele, Deus. Está aqui a vida da tua filha Cida, eu abençoo a vida dela com todas as sortes de bênçãos, sua família, seu lar, todas as áreas da vida dela, seus negócios, Senhor, aleluia, para a glória do teu nome. Senhor, está aqui também a outra filha do Senhor, Juremi está orando com ela aqui, Deus. Nós abençoamos os teus filhos, ó Deus, e ministramos a intervenção do Senhor na história de vida de cada um deles. Que eles saiam daqui fortalecidos, saiam daqui, ó Deus, debaixo de Baraque, debaixo da bênção do Senhor, para prosperarem, para avançarem e para vencerem, e que sejam quebradas todas as sortes de maldições, e que advenham sobre eles sortes de bênçãos para a glória do teu santo nome. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja que está aqui, abençoar teu povo, abençoar aqueles que receberam esta palavra com alegria, abençoar aqueles que estão vindo aqui com alegria, que estão comendo, bebendo, aqueles que vieram aqui, ó Deus querido, na quinta-feira, que vieram hoje pela manhã, os teus filhos que estão com fome e com sede da tua palavra. Senhor, traz Baraque sobre teus filhos, traz bênçãos abundantes sobre teus filhos, através da tua palavra. Aleluia. Senhor, e toda maldição vai ser vencida, vai ser rompida e vai ser quebrada, porque nós vamos ter uma vida de intimidade contigo. E o Senhor é aquele que quebra todas as maldições. O Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todo o castigo já foi levado por ti. Nós não precisamos ser castigados mais, ó Deus, a não ser que sejamos, ó Deus, muito ignorantes em relação à tua palavra. Mas tira de nós toda a ignorância espiritual. Aleluia. E nos dê a tua graça, em nome de Jesus. Vamos terminar de mãos dadas. Dê a mão a quem está ao teu lado. Aqui na frente também, dá a mão a quem está do teu lado aqui. Nós vamos terminar de mãos dadas. Vamos lá, vamos cantar. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu abençoo a tua vida com todas as sortes de bênçãos e declaro que não há necessidade de você estar preso debaixo de nenhuma maldição, porque você pode estar perto do dono da bênção, junto do dono da bênção. Aleluia! Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aleluia, não haverá nenhuma maldição.
Deus abençoe tua vida. Vai debaixo da bênção nesta noite. Uma semana de vitória, uma semana de bênção em cima de todos os desafios que você tem. Dê um abraço no teu irmão e fala assim: eu te abençoo.